Luzes, câmara, ação! O cinema é a minha forma de viajar, sem sair do lugar. Cada história, cada personagem leva-me a um mundo novo e eu, de facto, adoro isso. Toda a envolvência do cinema, a sala, conseguimos nos abstrair um bocadinho também do nosso ambiente. Eu acho que é mágico, pronto. No cinema o tempo para e a vida acontece de outra forma. Saímos da sala diferentes daquilo que éramos quando entramos. Viva! Eu sou a Mariana Rodrigues. Eu sou a Maria Inês Rocha. Eu sou a Constança Santos. E eu, a Diana Teixeira. Neste Repórter 360, tentamos perceber qual é a influência do cinema na nossa sociedade. Eu costumo dizer que os melhores filmes levantam sempre grandes questões e dão muito poucas respostas. A sala escura, o grande ecrã e o som envolvente são características de um espaço muito familiar. Todos consumimos a arte do cinema, mas poderemos todos criá-la? Diogo Barata estuda cinema no Instituto Superior de Tecnologias Avançadas de Lisboa e aceita o desafio diário de aprender sobre as especificidades do ofício. Vim de uma escola de artes, da Antónia Rui, sempre tive muito contacto e gostei cada vez mais de realizar, de filmar, de entender e de orientar todo o set de cinema, e toda essa complexidade atraiu muito de continuar a estudar mais e a perceber mais e a trabalhar. Na mente do espectador, são muito poucos os limites que se impõem à imaginação. Cada narrativa tem a capacidade de impulsionar diferentes perspectivas. Paula Astorga foi diretora da Cinemateca Nacional do México entre 2010 e 2013. Hoje dirige e ajuda a produzir o Festival Internacional de Cinema Português, DOC Lisboa. Nesta edição, criou um espaço onde o cinema pode inspirar mudanças que vão para além da tela. Las películas en sí mismas sí tienen la capacidad de abrir preguntas y de generar un espacio de reflexión. Yo no estoy segura que realmente una película cambia la vida de las personas, pero sí creo que incide en su forma de pensamiento y en la manera en la que se aproxima al mundo. Sem dúvida há filmes que influenciam a nível social a forma de pensar ou a nossa perspectiva do que é que se pode mudar ou não. Até ao produto final, o caminho que se percorre ainda é longo. Uma vez ultrapassada a fase das ideias, há que pôr mãos à obra. Para Lucarinho Trono, produtor no DOC Lisboa, qualquer tentativa de reproduzir a emoção vivida na sala de cinema é em vão. Abre, com certeza, umas possibilidades de reflexão e de pensamento. Remarque esta possibilidade de partilhar um espaço e viver emoções diferentes, várias coisas se passam, e de como também incide incidências da vivência das outras pessoas que estão a partilhar o mesmo espaço. Fazem com que a experiência numa sala de cinema se torne única e irrepetível fora de uma sala de cinema. Quando questionados acerca da importância do cinema, os portugueses respondem em uníssono. Os filmes traçam a personalidade do país. Responsável pela programação do festival, Tomás Baltazar destaca o impacto que o cinema teve desde cedo na sociedade portuguesa. Preciso dizer que o cinema português é riquíssimo na sua diversidade, desde a sua origem, e quando eu digo origem do próprio cinema, Portugal esteve sempre na linha da frente, também muito influenciado pelo país onde o cinema nasce, que é a França, mas também muito associado à ideia e a saber perfeitamente, tanto não só a nível individual enquanto gesto, como os regimes, todos eles sabem a importância do cinema e foi usado em muito tempo, não das melhores maneiras, mas o cinema é sempre foi sempre de alguma forma uma arte que tem sido pautada por ter que ser arte, y apesar de mucha gente no querer que seja, es una arte. Un país sin imagen es un país sin identidad. Es muy interesante esa idea porque al final nuestras identidades, todas las naciones, se identifican por su historia, por lo que está escrito, pero permanentemente necesitamos un reflejo de nosotros mismos. Yo pienso que Portugal tiene una cinematografía muy importante. Tienen directores históricamente muy relevantes que además han recibido premios en los festivales más importantes del mundo. Ainda assim, nem todos têm uma perspectiva positiva. O cinema nacional é pouco contagiante, bastante aborrecido e com falta de inovação. É muito complicado porque é uma roda tão pequena que domina o cinema português que é muito difícil apresentar novas ideias ou realmente realizar essas novas ideias. Por isso, eu muito dificilmente vejo novas oportunidades em Portugal. Quando o assunto são as dificuldades do setor, não restam dúvidas de que ainda há muito a fazer. Mas afinal, de que problemas é que estamos a falar?
O cinema português, como estrangeiro, nos últimos anos está a viajar muito fora do país. Há um problema, pronto, que não é só local, mas que tem a ver, obviamente, com os fundos de financiamento, né? Portanto, é um problema que não podemos não tomar em conta, mas, pelo contrário, é importante que se disponibilizem recursos. Acho que deviam de investir principalmente em novos realizadores e novas pessoas que estão a sair agora da faculdade. Agarrasse e desse uma oportunidade àquela pessoa com um certo budget, com mais liberdade, conseguiríamos criar projetos novos, inovadores e muito mais interessantes. Poderia-se criar uma nova forma de representarmos a nossa cultura. Eu acho que o problema principal do cinema tem a ver com a sua divulgação. É um cinema que tem várias valências, desde o cineclubismo, nasce como voto de protesto e resistência a um regime de ditadura. O próprio cinema da ditadura tem momentos e alguns fílmicos que são dignos de estudo como grandes filmes. Há uma história gigante e absolutamente deslumbrante do cinema português. O que não há é uma divulgação condigna a essa história. Transportes públicos, aviões e salas de estar são alguns dos ambientes que facilmente se tornam em salas de cinema improvisadas. Sem escapatória possível às novas tecnologias, o cinema, que outrora fora uma novidade, tem agora de se reinventar. Bueno, yo soy una defensora de la sala cinematográfica. Las salas de cine han vivido muchas amenazas. La primera gran amenaza fue la televisión. Yo creo que durante la pandemia, sobre todo, es una pregunta que emergió y que generó mucha inquietud. Pero cuando pensamos en el espectador convertido en usuario de Internet, cuando pensamos en el cuerpo de las personas en un evento social frente a la sala oscura, compartiendo una experiencia, no hay manera de que eso se compare con tú viendo Chila Netflix un domingo. Son experiencias profundamente distintas. Fala-se muito de cinema em casa, mas isso não existe. Isso é uma falácia. O cinema é uma experiência única e é exatamente o contrário, é sair da casa para ir a outra casa. É uma espécie de... somos momentaneamente convidados por um determinado espaço de tempo a estarmos num lugar com pessoas que não conhecemos à partida, mas que estamos ali numa atividade comum, e isso é cada vez mais raro. E eu acho que isso é um bocado triste, porque a sensação e a experiência de ir ao cinema, comprar pipoca, estar ali a ver o filme na tela gigante, tem o seu impacto, porque o som é outro nível, as luzes é outro nível, a qualidade é outro nível, e a experiência em si traz-nos muito mais do que o streaming. Por isso, o streaming, as redes sociais e tudo mais está a fazer com que se perca essa tradição de ir ao cinema, que eu acho que nunca se deveria de perder. Numa altura em que as salas de cinema parecem viver cada vez mais um monólogo, os festivais funcionam como um espaço de encontro. Para o DOC Lisboa, o pluralismo de temas continua a ser uma prioridade. A programação do DOC Lisboa é composta por vários programas diferentes que têm como proposta exatamente possibilidades de reflexão sobre o que está realmente a acontecer no mundo. La principal misión de un festival de cine es funcionar como un punto de encuentro. Es un espacio donde las películas son reconocidas, es también un espacio donde las películas encuentran a una audiencia y también son espacios que ofrecen una síntesis o una lectura, digamos, de todo lo que está pasando con el cine en el mundo. DOC Lisboa es un festival que no se programa temáticamente, sino que a partir de una serie de fenómenos que van pasando en el mundo, va dando cuenta como manifestación artística de lo que van registrando cineastas alrededor de todo el mundo, alrededor de esos temas. O DOC assim, sempre teve essa noção numa ideia de ser uma fonte de transmissão e de comunicação, uma espécie de lugar onde as pessoas se encontram exatamente para discutir o cinema nas suas mais variadas questões que estão inerentes a cada filme e a cada gesto que é o cinema que nós apresentamos. Cada filme é um gesto de um autor, esse gesto é partilhado e na maior parte das vezes ele é comunicado pelo próprio autor que está cá a acompanhar o seu filme. Ora, agora na segunda sala à direita, um filme, aqui tem. Acho que hoje em dia, por exemplo, os adultos e os idosos acham que os adolescentes não se interessam por nada, mas realmente não é verdade. Depende muito de pessoa para pessoa, mas todos conseguimos aprender alguma coisa com o cinema e também é uma forma de entretenimento. Eu gosto muito de ver filmes porque divirto-me e aprendo sempre alguma coisa. Eu só numa semana eu acho que sou capaz de ver uns 5 filmes. Eu gosto muito de filmes. Eu vejo muitos filmes, acho que é muito fixe. E se o braço direito dos pais fosse o cinema? Será que conseguiam responder a todos os porquês? Andréa Soveral coordena o projeto ABC DOC, dedicado aos mais novos, e prova que os lugares da sala podem ser ocupados pelas crianças. Acho que é bastante relevante colocar os mais novos sempre a ter um contacto
que o cinema, para além de nos dar uma vasta percepção do mundo à nossa volta e dos próprios atos do que o ser humano possa fazer no lado negativo ou positivo, acaba por ser uma fomentação de crescimento. Acho que o cinema é transversal nesse aspecto, não escolhe faixas etárias, cresce muito a ver cinema e vive-se mais. É como ler um livro, vive-se mais. Se lemos livros e a ver filmes ainda vivemos mais, porque estamos a viver outras perspectivas. Depois do bilhete ser comprado e do filme ser visto, achamos que o propósito foi cumprido, mas a viagem ao cinema não costuma terminar por aí. No fim, todas as obras são um convite à reflexão. Doc Lisboa no quiere dar lecciones de cómo ser una mejor sociedad. Doc Lisboa no quiere dar ninguna lección. Doc Lisboa quiere ser una puerta para que nos pensemos mejor como sociedades. Nós vamos ao cinema infantil sempre com uma coisa muito feliz, muito contente, muito bonita, muito arco-íris. E por vezes várias questões não são trabalhadas. As questões que te fazem com que haja uma preparação para a vida adulta. E essa é a vertente que o Doc Lisboa aí entra, que é mesmo trabalhar várias temáticas, coisas que não são trabalhadas no âmbito assim mais cinema comercial ou cinema normal. Só o facto de tu conseguires partilhar uma questão que tu tenhas ao longo do filme e refletir sobre ela num diálogo com várias pessoas de várias escolas, de várias idades, acho que acabas por ter uma percepção diferente do filme do que vês um filme numa sala em que não há debate. Se uma imagem vale mais que 1000 palavras, então um filme valerá o suficiente para transformar percepções sobre a realidade. É com esta ferramenta que os mais pequenos começam a pintar a sua visão do mundo. Quando estás no terreno e tu vês os miúdos a virem e vês os professores contentes de conseguirem depois trabalhar isto em aula e conseguires ver um relacionamento que haja do trabalho que estás a fazer num futuro deles, eu acho que isso para mim é o mais relevante. Creo que es un momento muy interesante porque más allá de abordarse temáticamente, la posibilidad de encontrar películas en Doc Lisboa lo que hace es que a partir de una situación social o política o familiar o particular de una comunidad, hay una serie de reflexiones en torno a toda esa posibilidad temática en la que las películas se dimensionan. Nunca hay un solo tema, sino que al final el mundo, como se mueve, es a partir de muchos puntos de vista y de miradas que suman una serie de valores o una serie de reflexiones. A experiência cinematográfica vai além da escrita do guião, das luzes e dos atores. Ao assistir ao filme, o espectador não se deve esquecer da importância do seu próprio papel: interpretar a história. Nunca procuro muita opinião pessoal dos realizadores, porque eu não gosto de ver diretamente dito por eles, eu gosto que eles representem isso nos filmes. Ou seja, se eles têm uma nova ideia, eu gosto de ver um filme deles e perceber, ok, espera aí, ele está a representar isto desta forma. No processo criativo nós estamos, acima de tudo, a fazer um gesto e depois ele pode ser interpretado de alguma maneira e que vocês criarem as vossas próprias mensagens. Depois é que cada gesto também é livre. Eu acho que o filme que acarreta em si próprio uma mensagem pode ser muito perigoso nesse sentido. Eu acho que é importante é que os filmes transmitam sensações e que a experiência de ver um filme seja, acima de tudo, uma experiência emocional. Las películas solas necesitan un entorno y necesitan ese espacio de conversación para realmente poder enriquecer esa experiencia del cine e essa experiência cultural. Não há arte que mais dialogue nas suas valências maiores. Aí é a palavra certa, eu diria que o cinema é um diálogo. Esta reportagem foi produzida por mim, Mariana Rodrigues. Por mim, Maria Inês Rocha. Por mim, Constança Santos. E por mim, Diana Teixeira. O design é de Carlota Real e de Cláudia Martina. A sonoplastia do genérico, de Luís Batista. Acho que se